Se o Donald Trump ganhar as eleições presidenciais americanas nessa semana, o Alexandre de Moraes e o STF vão recuar? Será que uma vitória do Trump, o candidato republicano da direita conservadora, vai colocar medo em Moraes e nos ministros do Supremo? É isso que eu vou te dizer agora. E para facilitar, eu vou dividir a minha análise em 3 pontos principais em que os efeitos de uma vitória do Trump poderão ser mais sentidos no Brasil. Primeiro, os efeitos da vitória do Trump no sistema interamericano de direitos humanos. Segundo, no Congresso americano. E terceiro, na Suprema Corte americana. Bora começar essa análise dando uma olhada, então, nos efeitos da eleição do Trump no sistema interamericano de direitos humanos. Então, o que é esse sistema interamericano de direitos humanos? O que tem a ver com o Brasil? Ele é basicamente composto por 2 órgãos que ficam lá em Washington, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses órgãos eles têm como dever proteger os direitos humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos assinaram. Bem resumidamente, gente, o que esses órgãos fazem? A Comissão Interamericana, que é sediada em Washington, é formada por 7 membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA e que tem um papel executivo. O papel dessa comissão é promover a observância dos direitos humanos em diferentes países que assinam a convenção, e ela pode ser acionada, por exemplo, para fazer uma declaração repudiando violações de direitos humanos que acontecem no Brasil e publicar orientações ao país. O que na comunidade internacional é algo que é visto como uma espécie de puxão de orelha, uma reprovação pública. Se essas violações não são reparadas pelo país, no caso pelo Brasil, aí entra em jogo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por recomendação da comissão, a Corte Interamericana pode vir a julgar o Brasil e os ministros do STF pelas violações praticadas. A Corte já tem um poder bem maior do que a comissão. Ela pode até condenar o Brasil a pagar indenizações às vítimas pelas violações e até mesmo determinar a anulação das decisões do STF, o que seria uma humilhação gigantesca para os ministros. Tá, Deltan, e onde que o governo Trump entra nisso? É simples, gente. A Comissão Interamericana é financiada de 2 formas. Por meio de um fundo da própria OEA e também por meio de aportes dos Estados-membros e de ONGs. E quem que é um dos maiores financiadores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É o governo americano. Ou seja, o governo americano, por meio do financiamento ou não dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, ou pelo sufocamento financeiro, caso ele decida segurar o financiamento, pode fazer com que a Corte e a Comissão passem a priorizar os casos de violações de direitos humanos que acontecem de assim no Brasil e dar uma atenção maior a eles, tratá-los com rigor, o que hoje não acontece no governo democrata Joe Biden. Em segundo lugar, nós temos ainda o Congresso americano, que também vai ser renovado nessas eleições. Vão ser votadas todas as 435 cadeiras da Câmara de Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e 34 das 100 cadeiras do Senado americano. Hoje, os republicanos eles têm a maioria na Câmara, e os democratas hoje têm uma apertadíssima maioria no Senado, 51-49. As pesquisas estão dando conta de 90% de chances de os republicanos ganharem o Senado e 52% de chances de seguirem controlando a Câmara. E antes mesmo do anúncio dos resultados da eleição para presidente lá nos Estados Unidos, a gente já vai saber quem vai ter o controle das 2 casas do Congresso americano, a Câmara e o Senado. E se os republicanos tiverem a maioria, então a direita americana vai ter controle dos 3 poderes numa eventual presidência Trump. Controle das 2 casas legislativas, controle da presidência e uma maioria muito folgada de 6-3 na Suprema Corte americana, sobre a qual eu já vou falar. Isso vai dar um capital político muito forte para os políticos republicanos, como Chris Smith, a Maria Elvira Salazar, aquela que segurou a fotinho do Alexandre Moraes, lembra dela? Que eles já apresentaram projetos de lei contra o Moraes, contra os abusos do Supremo. E aí, se houver um controle dos 3 poderes, isso vai ajudar muito a avançar esses projetos de lei e a sua aprovação. Dentro desses projetos, a gente tem um, por exemplo, que barra o financiamento de ONGs com dólares americanos que promovem a censura no Brasil. Temos também um projeto que pune com sanções autoridades que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, como aconteceu aí com o caso Elon Musk, o que poderia gerar uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, com a proibição de viagens aos Estados Unidos e o congelamento dos bens do ministro do exterior, o que tornaria ele, eventualmente, e outros ministros do Supremo, párias internacionais. E para fechar,
a gente tem ainda o efeito da escolha do Trump sobre a própria Suprema Corte Americana, que é um modelo de corte constitucional, não só lá nos Estados Unidos, mas também para tribunais de todo o mundo, inclusive tribunais brasileiros. No seu primeiro mandato, Trump indicou 3 juízes para a Suprema Corte. E esses eram 3 juízes que são conservadores, são adeptos daquilo que se chama nos Estados Unidos de interpretação originalista da Constituição. O que é essa interpretação originalista? Ela entende que a Constituição americana deve ser interpretada conforme os pais fundadores dos Estados Unidos imaginaram quando escreveram a Constituição, quando ela foi promulgada, e não ser interpretada de modo ativista, pela vontade atual dos ministros da Suprema Corte. Lá eles também têm essa disputa entre os ativistas e os não ativistas. E o Trump ele já tem uma maioria com 6-3 juízes conservadores na corte, que é uma corte de 9 ministros. Mas, caso algum outro juiz venha a falecer, ou caso algum se aposente, já que lá nos Estados Unidos o cargo é vitalício, o Trump ele pode ampliar ainda mais essa maioria conservadora na Suprema Corte Americana, solidificando ainda mais o poder dos republicanos e da direita americana. O que garantiu, inclusive, recentemente, a reversão do precedente Roe versus Wade, que autorizava o aborto, e foi revertido por conta dessa maioria conservadora. Tudo isso junto que eu estou falando é capaz sim de fazer Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo colocarem as barbas em molho, colocarem o pé no freio, a mão na cabeça e repensarem o que eles estão fazendo da vida. Não só com a vida dos outros, especialmente as barbaridades cometidas contra os réus 8 de janeiro, mas também o que eles estão fazendo com a vida deles, porque eles vão poder ser afetados diretamente. No fim das contas, gente, a verdade é essa. O ministro Alexandre de Moraes ele tem que ajoelhar agora, começar a rezar para o Trump não ser eleito. Porque se o Trump ganhar, ele logo, logo poderá ter que ajoelhar no milho por conta de tudo que ele fez. E aí eu queria perguntar para você, o que você acha? Você acha que o STF vai recuar se o Trump ganhar? Conta aí pra gente nos comentários, a gente quer saber a sua opinião.